agora está ao vivo. Deixa eu ver aqui se está ao vivo. O som está tudo bem. Deixa eu ver aqui se está tudo certinho. Eu não vou poder estar olhando o chat, né, direto aqui, mas vou tentar fazer uma visualização direta aqui no chat, concreta no chat. Ok? Deixa eu ver aqui certinho. Pronto. Vamos lá. Fazendo essa live aqui hoje para responder aqui o vídeo do canal Oikodomen, certo? O vídeo 2. O outro vídeo que eu fiz está no canal da Web Rádio Missionária Voz da Esperança. Eu vou disponibilizar ele depois. Tenho aqui alguns minutos para fazer. Então, agora é boa noite, né? Mas quem está assistindo aí de dia, vai assistir de dia ou de tarde. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos que estão acompanhando aqui nessa live. Então, o tema de hoje é muito importante, que se trata ali, a lei de Deus é ou não é imutável. Então, é crucial a gente entender isso, porque a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Então, se o padrão muda, o conceito de pecado se torna relativo, certo? Se torna relativo. Então, nossa fé ela é sustentada na certeza de que a palavra de Deus é a verdade e seu caráter é eterno. Ponto. Então, vamos direto à primeira acusação que nós vimos aí no vídeo, certo? Do canal Oikodomen. Eu vou aqui colocar para vocês visualizarem, certo? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aqui, prontinho, vocês estão vendo aqui, né? É esse canal aqui. Deixa até aqui. Eu não vou reagir ao vídeo porque o vídeo vai ficar muito longo se for reagir. Então, tudo que ele fala no vídeo, ele escreveu aqui. Ou seja, ele leu o que escreveu, no caso, né? O vídeo. Então, eu vou responder aqui dessa forma aqui, passando por partes, ok? Então, eu estou olhando aqui pela câmera do celular também, se está certo aqui o enquadramento, tudinho, certo? Então, não vou olhar diretamente para a câmera, claro, né? Algumas vezes, então olha para mim também, para ver se eu estou bem alinhado aqui, como eu estou vendo agora. Então, veja bem, vamos refutar aqui a primeira acusação dele, né? Que ele diz assim: Tércio disse, se o decálogo foi revogado, em que base no caso, a moral de Deus julgará o mundo se o padrão moral deixou de existir? Veja, ele faz essa acusação aqui, né? A réplica dele, né? Que diz que eu pratico uma falácia de espantalho, porque ele não afirmou que o decálogo foi inteiramente revogado, apenas que não é imutável em partes que mudaram, né? E disse que a minha pergunta também pressupõe erros de divisão da lei inventados pelo puritanismo do século XVII. Vamos ver se é isso mesmo. Veja bem, veja, olha só. Eu não vou poder estar chegando mensagem no WhatsApp aqui, eu não vou poder estar vendo a mensagem no WhatsApp não, viu, gente? Então deixa eu dar uma olhadinha aqui Tá aqui o pessoal, Paulo Marques. Boa noite, Paulo Marques. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Maravilha. Então compartilha aí também, viu? Compartilhem essa nossa live. Deixa eu falar aqui, mandar aqui um recadinho aqui, pessoal. Maravilha, isso é maravilha. Então vamos lá. Vamos lá para a primeira refutação aqui. Eu vou estar olhando vez outra aqui o chat para poder responder algumas coisas, tá certo? Mas eu vou me focar aqui apenas no contexto. Então, o canal Oikodomen, ele se dirigiu, no caso, né? A gente fez esse acordo do debate. Ele não quis fazer ao vivo, gostaria de fazer ao vivo, que é melhor, mas assim também está ótimo, ok? Então veja bem, meu irmão, você me acusa de falácia, de espantalho, mas a sua tese ela quebra o princípio mais fundamental que a Bíblia dá. Deus é imutável. Então, se a lei moral, veja, perceba, se a lei moral não é imutável, o que Deus deu, o que Deus, no caso, que a deu, também não é. O que garante isso? Então, o decálogo não é uma sugestão, é uma expressão da santidade de um Deus que diz, lá em Malaquias 3,6, dizendo assim, eu sou o Senhor e não mudo. Então, você diz que a distinção de leis é uma invenção puritana, só que isso é outro erro bem grotesco. Perceba que a distinção é feita por Deus no Sinai. Veja que o decálogo ele foi escrito em tábuas de pedra, certo? Pelo dedo de Deus, lá em Êxodo 31, verso 18. E perceba também que ele foi guardado dentro da Arca da Aliança, lá em Êxodo 25. Não vou lembrar o verso agora, mas está entre o 19 e o 20 e pouco aí, certo? E as outras leis, as cerimoniais, as civis, elas foram escritas em um livro e postas ao lado da arca. Você pode verificar em Deuteronômio 31, verso 24 em adiante.
Então, essa distinção no material e no local de guarda feita pelo próprio Deus prova que o decálogo é uma categoria de lei única, uma lei moral e eterna. Isso é fato. Então veja, é essa lei que reflete o caráter de Deus e que ele usa para julgar o mundo, porque a sua justiça não pode mudar. Ele mesmo diz, eu sou o Senhor e não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Então perceba, é por isso também que em Romanos 2, verso 13, certo? Diz assim, não os que ouvem a lei que são justos, diante de Deus, mas os que praticam que serão justificados. Romanos 2, verso 13. Perceba. Então, a próxima acusação dele é basicamente essa. Deixa eu colocar para vocês aqui essa aqui, ó. Isso. É essa aqui. Vejam. O decálogo não é apenas o resumo da lei de Moisés, que eu disse no caso, viu? Mas é a expressão moral e eterna do caráter de Deus. Claro, com certeza. Mas a réplica dele foi dizer o seguinte, isso aqui, ó, a definição do decálogo como expressão moral e eterna do caráter de Deus está baseada em que contexto bíblico? Ele me faz uma pergunta. Não é isso? Que contexto bíblico? Não vejo sentido na definição do decálogo expressar o caráter eterno de Deus em mandamentos sobre relações humanas, não matar, não adulterar, não honrar pai, mãe, etc. Visto que tais regras não seriam aplicáveis a Deus ante a criação do ser humano ou na sua existência eterna. E daí vocês vão continuar aqui. Veja, percebam. Eu não vou ler tudo não, vocês podem ver aqui na telinha. Deixa eu até ver se está na telinha aqui. Pera aí, deixa eu colocar na tela aqui. Pronto, aqui vocês podem ver melhor, certo? Essa afirmação. Cadê aqui? Só tem aqui uma pessoa nos vendo aqui. Ok. Vamos lá. Como vocês podem ver aqui, certo? Na tela, coloquei aqui na tela, essa acusação aqui, ó. Certo? Então veja, meu irmão, você pergunta em que texto bíblico o decálogo é o caráter de Deus. O texto está lá em Romanos 7, verso 12. É um texto bem conhecido, certo? Se você não conhece, então vou lhe apresentar agora, que diz o seguinte, que a lei é santa, justa e boa. Então perceba, se a lei é santa, justa e boa, é porque o quê? Ela é reflexo da santidade, da justiça e da bondade de Deus. Então, a lei não é um código arbitrário, ela é o espelho da natureza de Deus. E você comete outro erro grave aí de lógica, dizendo que o mandamento, como não matar, não adulterar, não roubar, não se aplica a Deus, portanto, não reflete o seu caráter, né? Só que, meu amigo, pelo contrário, Deus não precisa de um mandamento para não adulterar, porque Ele é a fidelidade, Ele é santidade absoluta. Então, Deus não precisa de um mandamento de não matar, porque Ele é a vida, Ele é o autor da vida. O decálogo não é o que Deus precisa fazer, é o que Deus é. O que Ele exige de suas criaturas para serem santos como Ele. 1 Pedro 1,15, eu estou aqui pertinho, aqui, vamos lá. Apocalipse, João... 1 Pedro 1,15. Olha só o que diz aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede santo também em toda a vossa maneira de viver. Veja, a lei é a expressão do que flui da sua essência imutável. A lei não é mutável, não se pode mudar, certo? Então perceba que a sua acusação isso sim que é uma falácia, meu amigo. Isso sim que é uma falácia. Vamos ver o próximo aqui. Temos que adiantar aqui para não ficar tão... o pessoal do WhatsApp aí, pessoal, não vou responder agora não, viu? Vamos lá. Aqui ele diz o seguinte, eu disse que esses princípios existiam antes de Moisés, certo? E, por exemplo, não matar, que Caim quebrou no caso, né? Eu também usei o exemplo de José. Aí ele responde, o fato de alguns princípios do decálogo terem existido antes de Moisés não prova que o decálogo inteiro seja eterno e imutável. Citar alguns mandamentos sendo afirmados só prova que a antiguidade desses mandamentos citados, e não de todo o restante do decálogo, muito menos para o futuro. Meu amigo, bocada, viu? Eu quero saber que Bíblia você está lendo. Veja, o que você não entendeu o ponto, é o seguinte, o objetivo de citar Caim, não matarás, ou José com a mulher de Potifar, de não adulterar, lá em Gênesis 39, verso 9, não é prova de antiguidade,
mas de universalidade e a natureza moral desses mandamentos, certo? É a natureza moral desses mandamentos, porque a antiguidade não significa certeza. A Igreja Católica tem quase 2000 anos, nem por isso ela prega a verdade, entende? Então só significa que é velho, mas a questão dos mandamentos não, é uma universalidade de natureza moral. Então, se esses princípios que fazem parte dos 10 mandamentos já eram válidos e obrigatórios antes do Sinai, isso só prova que o Decálogo não é uma legislação nova e temporária dada apenas para Israel. Ela é a codificação escrita de uma lei moral que Deus já havia escrito no coração do seu povo, do ser humano. Do ser humano. Então veja, o apóstolo Paulo confirma isso lá em Romanos 2, verso 14 e 15. E ao falar que os gentios mostram a obra da lei escrita em seus corações. Veja, a lei moral do Decálogo já existia antes dela ser escrita, certo? Em pedra. Porque ela é eterna, ela é imutável. O Decálogo não veio para mudar o padrão, veio para revelar claramente esse padrão que todo filho de Deus deve ter, certo? É justamente isso. Não é algo novo, é algo eterno, é um princípio eterno. Mas vamos aqui adiantar para não atrasar, não é isso? Não atrasar. Inclusive, eu vou depois mostrar aqui algumas outras citações de teólogos, que ele falou também disso aqui, eu dei uma lidazinha aqui, ele falou sobre isso. Quando chegar naquela parte eu vou colocar para vocês verem, certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém aqui. Maravilha, opa, mais pessoas. Então, pessoal, já compartilha aí, bota no grupo da igreja, coloca aí com os amigos, coloca para o pessoal aí também debater, mandarem perguntas aqui, se eu puder responder aqui no momento aqui. Deixa eu responder aqui. Pronto, Albênio já botou aqui, o som está bom. Valeu, meu querido amigo Albênio. Então tá aqui Paulo Marques, Albênio. Boa noite para vocês aqui, certinho? Então vamos lá, né? Deixa eu colocar aqui novamente. Pois bem, a próxima aqui foi que ele falou o seguinte, né? Sobre Hebreus 7, verso 12. Que ele disse: a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, né? Porque sob ele o povo recebeu a lei. Que necessidade havia mais do que outro sacerdote se levantasse? Ele ainda disse assim, né? Que eu vou resumir aqui. Portanto, com a substituição do sacerdócio levítico, não é isso? Sacerdócio levítico por Cristo, toda essa lei foi alterada, ou seja, ele nega a divisão puritana em leis morais, cerimoniais, civil e considera como artificial. Mas vamos ver, meu amigo, veja só. Você está lendo o texto de Hebreus de forma incompleta só para forçar a sua tese falsa. Somente isso. Eu não sei o seu nome, você apenas se identifica aqui como um canal de Oikodomen, né? Eu tenho coragem, mostro e provo na Bíblia. Eu queria que você também fizesse a mesma coisa, soubesse pelo menos seu nome, porque ele é chamado de Oikodomen, não sei se isso é o nome de uma pessoa, eu sei que é em grego talvez. Mas veja, você pega esse texto de Hebreus 7 e lê ele de forma incompleta só para forçar a sua tese fraca. É o contexto que define a lei que o autor se refere. Veja, só perceba isso aqui, veja. O texto diz o seguinte: mudando-se o sacerdócio, certo? Mudança de sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Hebreus 7, verso 12, né? Foi isso que você escreveu. Então veja, de que lei esse autor de Hebreus está falando? Que lei pertencia ao sacerdócio levítico? E qual era a função principal do sacerdócio levítico? Bora ver, vamos enumerar. Primeira lei era dos rituais, sacrifícios, purificações, festas. Tudo isso era lei cerimonial. Perceba que a prova final, que não se trata da lei de Moisés, a lei moral, é o verso 18. Perceba que o autor de Hebreus diz o seguinte, que essa lei é abrogada por causa da sua fraqueza e inutilidade. Veja, onde é que não ter outros deuses diante de mim é inútil? Não farás para ti imagem de escultura é inútil. Não tomar o santo nome de Deus em vão é inútil. Lembra-te do dia de sábado, é inútil. É para vocês só isso mesmo, é inútil, sábado, né? Agora, todos os outros 9 é útil. Agora, a fraqueza e inutilidade da lei, falando por um completo. Veja, então, a lei cerimonial, ela era fraca, inútil para salvar, porque eram sombras que apontavam para Cristo. Essas sombras que apontavam para Cristo, elas eram inúteis. Porque ninguém é salvo por sangue de carneiro e de bode. É salvo pelo sangue de Cristo Jesus unicamente.
ponto, encerra. Já a lei moral, o decálogo, ela é chamada em Romanos lá 7:12 de santa, justa e boa. Se você pensa que Paulo era bipolar ou era maluco, né, ou esquizofrênico, aí já é uma questão sua nesse conceito. Porque você nega a visão, né, nega a visão bíblica da divisão das leis, mas é a própria Bíblia que faz essa divisão. Então não dá para anular um sacerdócio que era cerimonial sem anular o sistema de sacrifício que era cerimonial. O decálogo, meu amigo, não é fraco não, ou inútil. Ele é o guia eterno para uma vida justa. Então a lei cerimonial mudou porque foi cumprida em Cristo. A lei moral permanece porque reflete o caráter imutável de Deus. Então perceba que você apenas utiliza isso forçando o texto a querer concordar com você, sendo que você não coloca tudo. Você não diz tudo que a Bíblia está dizendo ali. Outra coisa aqui que você fala aqui, né? Eu estou deixando aqui o textinho para vocês verem aqui, certo? Para vocês lerem e analisarem, né, do jeito que ele falou aqui, porque se eu ler tudo aqui vai ficar aquela reação e vai demorar demais aqui as perguntas, certo? Com as respostas. Aqui diz assim, eu disse no caso, né? Cristo não destruiu a lei moral. Não destruiu de forma nenhuma. De jeito nenhum. Só é você ver Mateus 5:17. Aí o que ele falou é o seguinte, você primeiro precisa provar, né? Você primeiro precisa provar, disse que eu preciso provar. Cadê aqui? Aqui, isso, pronto, veja. Você primeiro precisa provar pela Bíblia que existe essa distinção. E provar que Mateus 5,17 esteja falando especificamente da lei moral. E depois que esse texto implique algo sobre o conteúdo da lei para o Novo Testamento. Veja, pode ler. Você vai ler aqui tudinho aqui que ele fala sobre a lei, os profetas, civil aqui, né? Vamos lá, veja bem. O que você está tentando fazer aqui é subverter a palavra de Deus. Né? Veja, primeira prova que há essa divisão, eu já provei. A distinção ela é bíblica. A lei escrita em pedra foi colocada dentro da arca, é a lei moral. Já a outra, o livro colocado ao lado da arca, certo? É a lei cerimonial e civil. Perceba que o conteúdo de Mateus 5,17, quando Jesus diz, não vim para revogar a lei, mas cumpri-la, ele está se referindo à plenitude da lei, incluindo o decálogo, certo? O cumprimento ele tem dois lados. Primeiro tem o cumprimento sacrificial, que é esse que ele cumpriu, né, morrendo por nós, para nos justificar. Romanos, vamos lá abrir Romanos. Vou aqui para na Bíblia aqui, minha boa. Romanos 8. Veja, Romanos 8, verso 3 e 4 diz o seguinte, ó. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho, em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Olha só, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meu amigo, você está negando o que a Bíblia diz? Então veja, o cumprimento prático é o seguinte, ele a estabeleceu, certo? Para nós, como um guia de vida do reino, certo? Por isso que ele continua nos versos 19 e 20, exigindo a prática da lei para quem entra no reino, certo? Quem não ensina essas coisas, né, ensina a negligenciá-la, aí é o menor no reino dos céus. Agora, se você... E quando fala menor no reino dos céus, não é que vai ser um salvo de segunda classe, não. É porque não vai estar lá, certo? Então, veja. Agora, se você ensina e pratica, busca no Espírito Santo, é só através dele, viu? Só através do Espírito Santo nós conseguimos cumprir. Conseguimos seguir, certo? Sem ele, nada a gente pode fazer. Tá bem? E outra coisa aqui foi aqui a questão do olho por olho, né? Isso, um mito do olho por olho, né? Que você falou aqui, esse... Você comete aqui outro erro e ignora o contexto legal. Perceba que o princípio da lei do talião, não sei se você já ouviu falar sobre isso, do lex talionis, não é lei moral, é lei civil judaica dada para os juízes de Israel, para limitar a vingança e estabelecer a proporcionalidade da punição para o Estado. Não é lei moral aquilo ali, é lei civil. É lei civil. E outra coisa, a lei do talião, olho por olho, foi feita por Hammurabi, rei da Babilônia. Então não foi por Moisés, ele apenas pegou,
certo? Para limitar a proporcionalidade da vingança, digamos assim. Então, Cristo não muda a lei moral, ele muda a aplicação da lei civil, certo? Então, para o crente, veja, para o crente da nova aliança, essa lei civil ela é mudada. Ele diz: vocês não podem usar essa lei de justiça civil para justificar a vingança pessoal. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo o quê? Se você olhar para, se tiver ódio no coração, não é isso? É isso. Já cometeu assassinato. Fugir aqui o testamento. Mas veja, a justiça é para Deus, certo? O padrão do reino é o amor. Eu, porém, vos digo, é isso mesmo, nos dê outra face. Se alguém lhe ferir no rosto, dê outra face. E outra coisa, sobre a questão do J, o tio que você colocou aqui, né? Nenhum J um tio pode mudar a lei civil também. Veja bem. O J e o tio não mudam a lei moral, meu amigo. Certo? Não muda a lei moral. Tem que parar de gesticular para não mexer a mesa demais aqui a câmera. Veja, a lei civil mudou porque fazia parte do sistema teocrático de Israel. O decálogo é lei moral, permanece eternamente. Agora, uma coisa aqui, você cita aí Estevão, só que Estevão foi apedrejado por profetizar a mudança do sistema cerimonial, o templo, os rituais, e não a abolição da lei moral. Se a lei moral tivesse sido abolida, ele não teria dito que seus assassinos eram o quê? De dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, que sempre resistis ao Espírito Santo. Atos 7,51. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui, né? Eu tenho a memória de curto prazo meio ruim, viu? Mas enquanto eu vou procurando aqui o texto, Atos 7, deixa eu ver aqui se tem algum textinho aqui alguém no chat. Vamos lá, Atos 7, 51, olha. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistir ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então veja, ele estava acusando a transgressão da lei moral e não a obediência ao rito, meu amigo. Entende? Então você usa ali, você que usa espantalho aí para bater no espantalho. Certo? Então, meu caro oikodomen, vamos lá para a próxima acusação sua aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se tá aparecendo aqui para vocês a telinha. Se alguém estiver vendo aqui, por favor, me informe se está aparecendo para vocês aqui a tela. A tela da página da internet, o qual ele se refere aqui. Então, se vocês estiverem vendo aqui, por favor, coloquem aí para ver se tudo certinho, se está tudo certinho. Porque não está aparecendo aqui a tela, não. Pelo menos para mim aqui no YouTube, aqui não está aparecendo a tela. Deixa eu ver aqui se foi algum erro. No YouTube. Pronto, vamos lá, deixa assim mesmo, vamos ver se vai funcionar. Pronto. Tá aparecendo para vocês aí? Boa noite. Eu não sei se está aparecendo para vocês a tela da página da internet. Deixa eu adicionar aqui mais uma tela aqui para ver se vai funcionar. Captura de tela. Pronto, se estiver aparecendo aí, manda aqui uma mensagenzinha, por favor, no chat, certo? Só para dar uma confirmada se está aparecendo para vocês o vídeo, certo? A tela no YouTube. Tá aparecendo não, né? Eita. Deixa eu ver que foi esse probleminha aqui, porque era para estar aparecendo aqui.
Pronto, eu coloquei aqui tá aparecendo ou não? Sim, não. Ok, se não estiver aparecendo aqui, eu deixei aqui na descrição do vídeo o site e o canal dele. Veja bem, vamos lá. Aqui sobre Hebreus 8, verso 10. Vai ficar um pouquinho extenso, mas além do que eu queria, no caso, para fazer essas respostas, mas é necessário, certo? Vamos lá. Ele colocou aqui o que eu disse, né? Porém, as minhas leis no entendimento escreverei em seu coração. E ele fala aqui, nada na nova aliança implica que ela teria exatamente a mesma lei da velha aliança. Ele esquece que a velha aliança trata-se de sacrifícios de animais e festas e circuncisão. A nova aliança trata-se da fé no Cordeiro, no Cristo, no Messias que já veio. João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meu amigo, a nova aliança não se trata de abolição de uma lei moral. Veja só, você usa aqui o texto de Jeremias 31. Veja bem, cara. O texto de Jeremias 31, 33, ele apenas implica que a lei é a mesma. Então, como afirma que essa lei será escrita em um novo lugar? Estava em pedra. E esse novo lugar agora é o coração. Não é uma nova lei, é um novo lugar. Então, você pergunta aqui, né? Porque as minhas leis excluem as cerimônias? Aí a resposta é simples e bem poderosa, porque você não pode escrever um ritual cerimonial no coração. Você pode escrever no coração o quê? Não matarás. Lei moral. Você não pode escrever no coração, pegue um macho sem mácula e imole no templo. Meu caro, a falta de entendimento sua é necessária para que você estude primeiro aí um português. Ou pelo menos uma contextualização, né, textual. Porque é complicado, meu amigo, assim. Desse jeito aí você apenas está tirando do contexto totalmente aqui, colocando coisa nada a ver. Agora, o que o Novo Testamento escreve no coração é o quê? A lei moral, que é a única lei que define o que é pecado. É a única lei que define o que é pecado. 1 João 3,4. Né? Pecado é a transgressão da lei. É a transgressão da lei. Então veja, é a única lei que define o que é pecado e que pode ser internalizada, garantindo o que é a santificação. É a lei que Paulo resume em amor a Deus e amor ao próximo. Romanos 13, verso 8 a 10, né, como fala, que é o resumo do decálogo, é o amor. E sim, aqui você fala aqui da ceia do batismo, não é isso? Veja, ceia, batismo são ordenanças, mas não são lei que Deus escreveu no coração para que não pequemos. A ceia e o batismo são ritos simbólicos que celebram o cumprimento da lei de Cristo e a entrada da nova aliança. É justamente isso. Os primeiros cristãos, quando se batizaram, eles se batizavam, não era para parar de cumprir os 10 mandamentos, não. Era crendo no Messias que já veio. No Messias, no Senhor, que eles mesmos mataram. É justamente isso, a nova aliança. Não precisa de sangue de bodes e cordeiros mais, de vaca, de boi, de bicho, não. Então veja, meu amigo, enquanto o decálogo é o conteúdo moral, certo? Que o Espírito Santo nos capacita a obedecer, é isso que define a verdadeira fé do cristão. Então, se você se considera cristão, comece a obedecer esses mandamentos, certo? Ah, mas eu obedeço primeiro, segundo, terceiro, aí dá um pulo no quarto, né? Que fala do sábado, aí quinta, sexta. E quem garante? Porque se você pula o sábado, você está descumprindo ali, não dirá falso testemunho, porque você ensina contra isso. Você está pecando, está adulterando aquilo que Deus disse. Você está matando outras pessoas, né, indiretamente, porque você está ensinando errado. Mas vamos lá, para não pegar muito tempo aqui. Outra aqui, tá aparecendo para vocês aqui, né, o texto. Rapaz, eu estou preocupado aqui, né, é para aparecer. Ah, tá aparecendo. Ótimo. Tá aparecendo para vocês aqui, eu acho. Tá aparecendo. Espero que sim. O texto. Mas vamos lá. Aqui ele botou aqui, né? Texto de citações de Charles Spurgeon, Billy Graham, certo? Andrew Fuller,
reformadores, etc. Sim, claro, utilizei com certeza, porque você é batista e eles são batistas também. Então, aqui temos falácia, no caso, você diz assim, aqui temos falácias de apoio e autoridade, e não é porque teólogos dizem algo que isso esteja correto, ainda mais quando o que eles dizem é mera repetição do catecismo, e o argumento que eu estou construindo é justamente que tais catecismos estão errados. Poxa, parabéns para você. Tá certo mesmo, alguns catecismos estão errados, mas quando fala da lei de Deus, aí tá errado. Quando concorda com aquilo que você quer, aí tá certo. Parabéns para você, meu caro. Oi, Codome, quero saber teu nome ainda. Então veja, meu irmão, o uso de citações não é falácia de apelo à autoridade. Quando a autoridade final é a Bíblia, e os teólogos citados, que eu citei no caso, eles apenas concordam com o que a Bíblia está falando. Entende? Eu estou usando teólogos batistas, você diz que é batista. Estou usando teólogos batistas para provar para você. Inclusive, eu vou até colocar aqui também na imagem, aqui, no textinho aqui. Peraí, viu? Deixa eu ver se eu... Tá aqui, maravilha. Deixa eu colocar aqui, bem legal para você ver aqui, ó. Outro aqui, o doutor Antônio Neves, né, de Mesquita, ele ajuda aqui, quando eu coloquei aqui, né, esse texto, tem vários textos de batistas concordando com o sábado, afirmando aqui a eternidade da lei e essa divisão. Mas vamos lá, olha só o que ele diz aqui, né? Ele diz o seguinte: o conceito divide-se em três partes: lei moral, ou os 10 mandamentos, lei do altar, ou cerimonial, que é um meio de aproximação a Deus. E ele explica aqui. Agora o seguinte, você falou aqui deixa eu mostrar aqui, peraí, vamos lá. Tem o pessoal falando no WhatsApp aqui, o pessoal já eu falo. Quero ver aqui deixa eu olhar aqui. Andrew Fuller, já li isso aqui para ele. Aqui é sobre o sábado, isso aqui já é outra coisa já, mas é uma concordância. Pronto aqui, vamos lá. Veja aqui, João Calvino, né, que eu citei João Calvino dizendo o seguinte: não devemos supor que a vinda de Cristo nos tornou livres da autoridade da lei, porque ela é a norma eterna de uma vida nova e devota e santa, e deve, portanto, ser tão imutável como a justiça de Deus, que envolveu é constante e uniforme. Então, né, aqui é George Eldon Ladd, ele é teólogo batista muito renomado. Está claro que a lei de Deus continua a ser expressa vontade de Deus para a conduta, mesmo para aqueles que não estão mais sujeitos à lei. Entende? Então tem vários aqui, pronto, Sociedade das Publicações Batistas, no folheto 64 aqui, ó. Os 10 mandamentos são obrigatórios. Então, a sua própria consciência se haveria pecado em transgredir. Então, meu amigo, não tem essa não de você dizer que para o crente não precisa cumprir a lei dos 10 mandamentos. Então, posso matar, roubar, isso sem noção. Então veja, meu bem, ó, meu amigo, o que eu estava mostrando aqui, ao citar esses homens de Deus, como Spurgeon, Fuller, que na minha opinião, na minha posição no caso, certo, estão corretos. A imutabilidade do decálogo como regra de fé é para a vida do cristão, não é uma doutrina nova, mas se a posição confessional de grandes teólogos, né, que você provavelmente respeita, certo? E a diferença de que esses teólogos, ao contrário de você, né, eles reconhecem a distinção bíblica entre leis. E eles sustentam que a lei cerimonial, lei civil foram abolidas. Mas a lei moral, o decálogo, os 10 mandamentos, eles permanecem. Então, tu critica o catecismo, né? Só que o teu erro é de se isolar de séculos de entendimento bíblico, que na verdade concorda comigo nesse ponto crucial, só porque você quer sustentar uma ideia falsa, uma falácia, só para você não ficar por baixo. Então, meu amigo, isso não é argumento. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Vamos ler para a próxima parte aqui. Deixa eu mudar aqui a telinha aqui para vocês. Cadê aqui? Pronto. Próxima telinha aqui. Maravilha. Vamos lá. Aqui diz aqui, Técio disse a Romanos 7, diz que a lei é santa, justa e boa. A gente já falou sobre isso aqui, mas vamos lá. Vamos ver o que ele diz aqui. Ele diz amém. Claro que é, mas o que isso implica que não possa mudar a parte dela na nova aliança? Deus nunca deixou de ter alguma lei, mas no Novo Testamento tem uma nova lei com partes diferentes da antiga. Será? Você não pode negar isso dentro de Hebreus 7, 11 e 12, mas eu vou além e digo que em partes do decálogo também mudaram. A Bíblia não fala isso não, mas o doutor Oikodomen é o cara. Beijo, meu cara.
A tua resposta ela tem uma contradição teológica bem clara e terrível. Veja, você concorda que a lei é santa, justa e boa, como você falar que amém, né? Claro. Só que a pergunta, o que isso implica que ela não possa mudar? Meu amigo, implica tudo. Porque a lei moral não é apenas uma regra, é a expressão do caráter de Deus. Então, se a lei é santa, ela reflete a santidade de Deus. Entende? Se Deus é imutável, como fala Malaquias 3,6, eu sou o Senhor e não mudo. Ele não muda. Aí você é o cara que quer mudar Deus. Então, veja, meu caro, a lei que reflete essa santidade jamais pode ser alterada ou ter partes mudadas. Se partes do decálogo mudaram, então a santidade de Deus também mudou em relação a essas partes aí. E, meu amigo, isso aí que você está dizendo aí é uma blasfêmia contra a natureza de Deus. A natureza imutável de Deus. E tu insiste ainda em Hebreus 7,12. Hebreus 7,12. Né? Que a gente já esclareceu, que já esclareci aqui. Hebreus fala da lei cerimonial, a lei dos rituais. Romanos 7 fala da lei moral e do caráter. A lei que é santa, justa e boa é o padrão do Novo Testamento e estabelece ela. É essa que estabelece. Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos, confirmamos a lei. Entende? Não o que ela altera. Agora, vamos ver a próxima aqui, que ele fala aqui, a próxima acusação, certo? Para a gente refutar aqui. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Vai ficar um pouquinho longo. Ezequiel 18, verso 20, né? E esclarece Êxodo 20, verso 5. Claro que sim. E ele diz aqui, é impossível a harmonização entre Êxodo 20, verso 5, visita a iniquidade dos pais nos filhos, e Ezequiel 18, verso 20. O filho não levará a iniquidade do pai, a não ser que a primeira palavra tenha deixado de valer e sido substituída pela segunda. Nunca mais direis esse provérbio, confirmando que está havendo uma mudança. Meu Deus do céu, vamos lá. Olha só, vejam. Você está totalmente errado, com todo respeito, totalmente errado. Não houve substituição nenhuma de uma lei pela outra. Houve um esclarecimento e intensificação de uma ênfase divina. Veja, o que tu está ignorando é o seguinte, é o contexto de cada passagem. Vamos contextualizar. Êxodo 20, verso 5 está lá nos 10 mandamentos, no decálogo, correto? O mandamento contra a idolatria, certo? O pecado que mais ofende a Deus, certo? Chegar lá, acender uma vela, ficar se ajoelhando para dentro de um pedaço de gesso. O texto diz o seguinte, ó, visito a iniquidade dos pais nos filhos que me odeiam. Veja, isso aqui não é punição da alma do filho pelo pecado do pai, meu amigo. Isso é o resultado social e histórico da rebelião. Veja, o pai idólatra ensina o filho a idolatria. E a iniquidade transmite por escolha e influência, gera no que agora? Uma cultura, veja, uma cultura de rebeldia. Agora, é a consequência do pecado e não a punição eterna. Entende? Agora vamos lá para Ezequiel 18, verso 20, certo? Veja, o que diz Ezequiel 18, verso 20? Diz o seguinte, é a grande declaração da responsabilidade pessoal, individual, a salvação e o juízo. Então, Deus está combatendo um provérbio popular de desculpa. Então, o que o verso 3 chama de provérbio, que dizia, pecamos porque os nossos pais pecaram. Não é isso? Deus diz, nunca mais digam esse provérbio. Você peca porque você quer, não é por culpa do seu pai. Você tem escolha de não pecar mais, você tem escolha de ir para Cristo. Você tem escolha de vir a mim, como Deus diz, né? Vem a mim, a vinda razões, diz a Isaías. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no YouTube aqui. A mensagem foi retirada. Cadê aqui? Pessoal, compartilhem aí. Eu não estou vendo ninguém compartilhando, mas rapaz. Tá compartilhando. Maravilha. Vamos lá. É justamente isso. Então, veja, Deus não mudou a lei moral. Ele mudou a narrativa de desculpa do povo. Porque o povo estava dizendo assim, meus pais pecaram, eu pequei também, eu vou pecar também. Eu peco. Então, ele reafirma que o juízo de Deus, ele é justo e individual. A alma que pecar, essa morrerá. Veja, a consequência social da rebelião, lá em Êxodo, e a responsabilidade pessoal no juízo, que fala lá em Ezequiel, eles se harmonizam perfeitamente, provando que o padrão moral é fixo. Pronto. Só.
Só isso. Então perceba, veja bem. Vamos lá para a outra acusação dele aqui. Peraí. Vamos lá para a outra acusação aqui. Aqui. Jó 9, deixa eu ver se está aqui. Tá certinho aqui, tá aparecendo direitinho. Jó 9. Ensina que nem todo sofrimento é punição hereditária. Claro, sim. Aí você diz assim, espere aí. Algum sofrimento ainda pode ser punição hereditária, mas você disse antes no vídeo que é mera consequência. Decide aí tua posição, oxê. É claro. Meu amigo, você está tentando me colocar aí uma contradição que não existe, meu brother. Eu não mudei minha opinião, eu apenas uso a terminologia correta da Bíblia. Minha posição aqui é clara, certo? João 9 confirma. João 9, né, onde o cego de nascença é curado, mostra que o sofrimento não é primariamente punição pelo pecado do pai ou do filho. Isso quebra essa visão fatalista. O que eu defendia é que está em Êxodo 20, verso 5, são as consequências da iniquidade, não a punição eterna do filho pelo pecado do pai. Existe uma grande diferença aí entre punição e consequência. Punição é a condenação eterna, veja, é a condenação eterna que Ezequiel 18 é individual. A consequência é o resultado prático, social, genético ou educacional do pecado, que afeta as próximas gerações, certo? Como a miséria, que a idolatria, né, de um pai traz para a sua família. Por exemplo, um pai alcoólatra, e o filho vê todo dia aí o pai bebendo bêbado aí, a grande chance dele também se tornar um alcoólatra. Então, meu amigo, Deus não pune o filho pela culpa do pai, mas o filho colhe as consequências da desobediência desse pai. Porque imagine se um pai ele é alcoólatra, aí engravida, ou a mãe é alcoólatra, engravida, e o menino nasce com um problema devido à má forma de viver, é uma consequência do pecado, e não o pecado daquela nova vida. Entende? Então, minha posição está decidida e é totalmente bíblica. Você que não abre a mente para entender. Ou se abriu a mente demais, o cérebro caiu. Entendeu? Então, meu caro, não estou em contradição aqui. Vamos para a próxima aqui. Lembrando, com todo respeito, viu? Eu não estou bravo com você, não. É só o meu modo de falar. Próxima acusação aqui. Que eu disse assim, né? Se o padrão moral cai, não existe pecado. Eu falei isso. Certo? Veja. Cadê aqui? Não, esse aqui. A maldição não é a lei. Esse aqui, eu esqueci disso aqui. É esse próximo. Eu passei para outro aqui. Isso. A maldição não é a lei. Não é. Aí botou aqui. Certamente o que Deus ordena fazermos não é maldição. Mas o texto da lei incluía várias maldições para os desobedientes a ela, das quais é um exemplo Êxodo 20, verso 5. Claro, com certeza. Meu irmão, você está tentando fazer uma manobra linguística aqui. Veja, eu afirmo que a lei não é maldição, e você concorda. Mas tenta usar as maldições dentro da lei, do texto da lei, para justificar que ela pode ser mudada. Que loucura é essa? Isso é um raciocínio invertido. Veja, a maldição na lei, sim, porque se eu cometo um pecado contra a lei de Deus, eu vou sofrer essas consequências. Se eu matar, eu vou preso. Se eu roubar, também. Então, meu caro, a maldição é você desobedecer. Ponto. Entende? Então você está querendo fazer uma manobra linguística para validar teu argumento fraco. Meu caro, faça isso não. A lei moral ela é santa, justa e boa. Ela é a bênção de Deus para a vida. Então, o que traz a maldição é a nossa desobediência e transgressão a essa lei. Então, veja, pronto, Gálatas 3:10. O que é que diz Gálatas 3:10? Isso, veja. Gálatas 3:10. Maldito aquele que não, o quê? Permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Meu amigo, então, o decálogo ela é a regra de vida. Maldição é a penalidade porque a gente quebra essa regra. Então, a penalidade foi cravada onde? Na cruz por Cristo. Ele pagou nossa dívida. Né? Tetelestai, está pago, está consumado. Está pago essa dívida do pecado. Só que agora essa regra ela continua valendo. Se a regra, a lei moral mudasse, a santidade de Deus também teria mudado. E isso é o que a gente não pode aceitar. Então, se a lei
ela estava errada, tem que mudar, então a culpa é de Deus, não é nossa. Tu está acusando Deus. A mesma de injusto, a mesma coisa que o diabo fez. Acusando Deus de injusto. Então, meu caro, cuidado nessa tua teologia. Muito cuidado. Nós somos irmãos em Cristo, mas tenha cuidado nessa tua teologia. Porque está mais por fora do que arco de barril. Vamos lá, irmão. Próximo. Se o padrão moral cai, não existe o pecado, eu afirmei. Afirmei, viu? Aí ele botou aqui, certamente, por isso que o novo padrão moral, o Novo Testamento, que não é o mesmo exato padrão moral do Velho Testamento, pois mudou em vários aspectos, inclusive que estavam no Decálogo. Meu amigo, veja, olha, preste atenção. Estou chegando mensagem no WhatsApp, tá? Veja. Você admite aqui que se o padrão cai, o pecado desaparece. Só que comete o erro de dizer que o Novo Testamento tem um padrão diferente. Meu amigo, não existe novo padrão moral. Na Bíblia, veja, existe a nova aliança que nos dá poder para cumprir o antigo e imutável padrão moral. Jesus ele não veio para mudar padrão moral nenhum, ele veio para estabelecer esse padrão moral. Por isso que ele veio morrer, para pagar essa dívida que a gente tinha. Então, ele não mudou o não adulterarás. Ele elevou o nível do pensamento, lá em Mateus 5:28. Se você olhar para uma mulher, ou vice-versa, com pensamentos impuros, você já adulterou com ela. Ele elevou. Ele não mudou o não matarás, ele elevou o nível da ira e do ódio. Se você tiver raiva do seu irmão, ódio dele, você já no seu coração matou. Porque se você tivesse oportunidade, você matava. Então isso não é um padrão novo. Não é um padrão novo, meu caro. Certo? É o mesmo padrão eterno e imutável de Deus que agora é exigido em sua plenitude espiritual. E o apóstolo Paulo, ele resume tudo dizendo o seguinte, né, que a fé estabelece a lei. Então é o seguinte, se eu digo que tenho fé em Cristo, eu tenho que obedecer essa lei por amor a ele. João 14,15, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então, meu amigo, se você diz que é um novo padrão moral, qual é esse? Qual é esse? Então, veja, o que é santo, justo e bom nunca pode ser mudado por um Deus que não muda. Então, meu amigo, esse seu argumento aí, até agora os argumentos aqui estão mais fracos do que prego batido em areia, viu? Tá complicado aqui. Voltando aqui ao texto, né? Ele volta para a mesma coisa. Vamos lá. Romanos 3,31. Não anulamos e sim estabelecemos a lei. Já respondi basicamente isso aqui. Mas ele volta aqui de novo, né? Mas o que isso implica que não possa mudar em alguma parte dela quando mudou para a nova aliança? Porém, o contexto do Romano 3 é principalmente dizer que Cristo cumpriu a lei por nós. Sim, sim. O cumprir a lei por nós, porque se ele pecasse, a gente não poderia ter ele como Salvador. Porque aí ele precisaria de um Salvador. Entende? Se ele transgredisse qualquer um daqueles, qualquer um dos 10, ele precisaria também de um Salvador. Ele não poderia mais ser o nosso. Entende? Então, meu caro, veja. Você está tentando limitar a ação da fé ao passado. Mas a fé atua no presente e no futuro, meu brother. Veja, é verdade que Cristo cumpriu a lei por nós. Certo. Isso se chama o quê? Justificação. Ele é justo. A nossa justiça não presta porque a gente peca. Mas agora ele pode nos cobrir com a sua justiça. Isso se chama o quê? Graça. Só que a conclusão de Paulo em Romanos 3,31, estabelecemos a lei, é que a fé em Cristo não destrói a validade da lei moral. Ela se cumpre em nossa vida quando a gente está no Espírito Santo. Então, o que o Novo Testamento faz não é mudar a lei, mas é mudar a motivação. Perdão aqui. Então, a gente não obedece a lei para ser salvo. A gente obedece porque nós fomos salvos por Ele. Por Ele. Então, se a lei tivesse sido mudada, Paulo teria dito, anulamos a lei antiga e estabeleceremos a nova. Mas ele diz o quê? A fé verdadeira estabelece a mesma lei moral como o nosso padrão de vida. Então, o cumprimento de Cristo nos justifica, mas o Espírito Santo, que ele é dado para que a justiça da lei se cumpra em quem? Em nós, meu querido. Então, os que andamos segundo o Espírito, Romanos 8, verso 4. Então, isso é obediência à lei moral. Se a gente anda segundo o Espírito, a gente obedece à lei moral. Compreendeu? Certo? Eu creio que sim, porque você é um cara inteligente. Você é um cara inteligente. Eu vi alguns vídeos seus aqui
concordo em boa parte com bastante coisa aqui. Só que quando se trata disso aqui, você dá um escorregão tão triste nesse mundo que entristece. Porque é triste um irmão em Cristo negar a validade daquilo que o próprio Cristo exaltou. E isso é triste. Tércio disse, eu no caso disse, né? Se eu sou de Cristo, obedeço a ele. É falsa a interpretação de ou segue a lei ou está debaixo da graça. É falso mesmo. Aí ele botou aqui, sim, é falsa, mas siga a lei do Novo Testamento e não a lei do Antigo Testamento. Meu Deus do céu. Meu amigo, eu não vi nenhum adventista até hoje trazendo aqui um carneiro, um bode de 1 ano, um carneiro de 1 ano de idade e sacrificando aqui no púlpito. Nunca vi. Para expiar pecados. Veja, você concorda com que a oposição, no caso, lei versus graça, é falsa. Só que imediatamente você cria uma nova oposição. Velha lei versus nova lei. Meu amigo, cauterizou a mente. Agora eu pergunto, qual é o nome dessa nova lei moral no Novo Testamento? Onde é que a Bíblia diz, em vez do decálogo, agora você tem a lei X? A Bíblia não fala de uma nova lei, ela fala da lei de Cristo, Gálatas 6, verso 2, que é a mesma lei do amor. Resumo o quê? O decálogo. É o decálogo. Então, quem ama não mata, não rouba, não mente, não cobiça, não adultera, guarda o sábado, não tem outros deuses, não toma o nome de Deus em vão, não adora imagem de escultura. O decálogo, a regra é clara, meu brother. O amor é a motivação, a lei moral é a mesma, só que agora, sob nova aliança, nós temos o poder do Espírito Santo para cumpri-la. Porque obedecer a Cristo é guardar os seus mandamentos. Repito o texto, João 14,15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então, meu querido, cuidado nesse falso pensamento aí de achar que a nova lei é uma nova lei, a Bíblia nem fala dessa nova lei aí. Alguns dizem que Colossenses 2, 13 a 14 falam do fim da lei. Aí vamos lá. Estão errados, ele diz, né? Estão errados. O texto fala do fim da condenação e dívidas da lei, as quais motivam a maldição, né? De Êxodo 20, verso 5, reforçando a ideia de que a palavra de maldição não vale mais. Meu irmão, você está quase lá. Só que cometeu um erro aqui no final, um erro fatal aqui na conclusão. Certo? Veja, você está certo aí em dizer que o texto ele fala do fim das condenações de dívidas, certo? Conforme aqui Colossenses 2, verso 14, certo? E o cancelamento do quê? Do escrito de dívida que era contra nós. Essa dívida é o registro da nossa desobediência e não da lei moral. Veja, é o registro de nossa desobediência e não da lei que mostra o que é pecado. Aí você erra justamente, erra erradamente, né? Ao dizer que a maldição de Êxodo 20, verso 5 não vale mais. Meu amigo, que negócio é esse? A maldição não foi abolida. Ela foi cumprida por Cristo, por nós. Gálatas 3, verso 13. Veja, diz que Cristo ele se fez maldição por nós, para nos resgatar da condenação, da maldição da lei. Então, o fato de que a maldição foi paga, prova que a lei e sua penalidade continua valendo para quem transgride. Isso é fato, é claro. Agora, o que é o fim da lei? Oikodomeno. Veja, como você disse, não é anulação, é finalidade. Top. Romanos 10,4 diz que Cristo é o fim da lei, a finalidade, o alvo da lei para a justiça. Aí quando a gente vai lá em Deuteronômio 6, o alvo da lei, como fala lá em Deuteronômio, sempre foi o quê? A obediência. O fim da lei é a obediência. Se você obedecer, essa lei não vai condenar você não. Então, se a gente é obediente, não vai ter lei que condene a gente. Veja, eu nunca roubei na vida, nunca matei ninguém na vida, né? Nem quero, Mas, como é que eu vou ser condenado por homicídio se eu nunca matei ninguém? Não faz sentido. Então, se a gente não for obediente, a gente vai ser condenado, porque Deus julgará de acordo com o quê? Com essa lei que é eterna. Então, o verdadeiro fim da lei, em sua finalidade, é nos levar a Cristo, que é o nosso Salvador, e que nos capacita a obedecer essa lei, né? Então, a lei moral, ela está estabelecida. Entende? É aquilo que Paulo fala. Estabelecemos a lei.
Estabelecemos a lei. Vamos para a próxima, que aqui já está... O tempo está correndo, vai ficar mais de meia hora esse vídeo aqui. Isso foi maior, o Ecodomer, pelo tempo do vídeo aí, mas vai ficar assim mesmo. Vamos lá. Eu disse toda a escritura é inspirada, certo? Mas claro, isso não implica que toda ela vale para sempre. O próprio Deus fala que ela é eterna, mas vamos lá, né? Para todos. Algumas coisas só valeram por um período de tempo. Concordo em parte, né? O sacrifício só valeu por um tempo. Então veja, você está misturando inspiração com a aplicação da palavra. Você está tentando justificar a mudança da lei moral. Veja, eu repito, toda a escritura é inspirada por Deus e divinamente inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça ou em injustiça. 2 Timóteo 3,16. Veja, a inspiração é eterna e a verdade é para todos. Você não é melhor do que ninguém, nem eu sou melhor do que você não, meu amigo. É para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não quer saber se você é alemão, brasileiro, português, americano. Não quer saber se você é judeu, se você é grego, se você é romano, se você é negro, se você é branco, se você é mulato, se você é asiático. Não quer saber de nada da sua nacionalidade. Ele quer saber se você é fiel a ele, se você deseja amá-lo e obedecê-lo. Agora, você está correto em dizer que nem tudo se aplica da mesma forma hoje, realmente. Veja, como eu falei, o sistema de sacrifício, a lei cerimonial, era inspirado, mas só valeu por um período de tempo, porque era o quê? Uma sombra que apontava para esse Cristo. Então, as leis civis de Israel eram inspiradas, mas valeram por um tempo, porque eram para a teocracia judaica. Certo? Só que agora vamos lá, o decálogo não é uma sombra, nenhuma lei civil temporária. Ele é o padrão de justiça que define o caráter de Deus. Então, é o resumo dos deveres morais para com Deus e com o próximo. Se eu amo a Deus, eu vou obedecer os 4 primeiros mandamentos. Se eu amo o próximo, eu vou obedecer os 6 últimos mandamentos. Se eu amo, de forma geral, eu vou obedecer todos os 10, inclusive o sábado. Lembra-te, é para você não esquecer. Porque antes fazíamos. Adão guardou, Abraão guardou, todos os patriarcas e profetas guardaram. Aí você quer ser mais bonito do que os outros, quer ir contra Deus? Então, se a lei moral tivesse válida só por um tempo, o caráter de Deus também seria temporário. E coitado da gente. Então, o que é santo, justo e bom, como falei lá em Romanos, não tem data de validade, meu amigo. A lei moral ela é válida para sempre e para todos. Deus não faz exceção de pessoas. Ele não quer saber se você é batista, adventista, católico, assembleiano, o que for. Se você ama, independentemente de seu credo religioso, você vai obedecer a esse Deus. Agora, próximo aqui, vamos lá. Deixa eu ver se tá longo o vídeo, misericórdia. Tentar ver aqui no horário. Vamos lá. Teste disse, Apocalipse 11 diz que a arca está no céu e é um símbolo da presença dos 10 mandamentos. Aí ele botou aqui, desculpe. Esse texto bíblico só fala de uma visão da arca e não do decálogo. O resto é por sua conta. Não. É não, viu, meu amigo? É não. Veja, você está pedindo que o leitor da Bíblia ignore ali o contexto de milhares de anos de história sagrada, só porque não tem um texto ali. A Bíblia também não fala trindade. Mas você crê na trindade. Você crê que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, veja, o que era a arca da aliança no tabernáculo, no templo terrestre? Era o símbolo do trono de Deus. E o recipiente onde, por ordem divina, eram guardadas as tábuas da lei dos 10 mandamentos, do decálogo. Então, o nome bíblico dela é Arca do Testemunho, ou Arca da Aliança. E o testemunho era o quê? A lei. Abra aí sua Bíblia em Êxodo 25, verso 16, Êxodo 31, verso 18. Você vai perceber que não foi Moisés que escreveu, não. Então, quando Apocalipse 11, 19 diz que o templo de Deus no céu foi aberto, então, nele se viu a arca e sua aliança. Então, isso é uma linguagem simbólica, profética, que mostra a gente duas coisas. Primeira, existe um santuário celestial real. Coisas que vocês não ensinam. Por isso que não entendem profecia. Segunda coisa, a lei moral de Deus, o decálogo, ele está guardado no céu, no santuário, e é padrão eterno do governo de Deus. Então, você não pode separar a arca do testemunho da lei do testemunho. Então, a presença da arca no céu é a confirmação de que o decálogo é o padrão de justiça imutável para o juízo final. Entende? A gente vai ser julgado por ela.
Então, meu amigo, se você diz aí, o sábado é abolido, não preciso guardar sábado, eu posso fazer o que eu quiser no sábado, seguir meus próximos, eu posso comprar, posso vender, posso... Então, meu amigo, você tá complicada a coisa aí, viu? Vamos lá. Vamos pro próximo para adiantar, misericórdia. É o tempo, ó o tempo. Teste de estilo, o 10º mandamento, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Cadê aqui? Não é possível convencer as pessoas que têm espírito... Alguns comentários aqui. Não é possível convencer pessoas que têm o espírito do erro, pois elas rejeitam abertamente a palavra de Deus. Já assisti a alguns vídeos do canal que você está refutando e é um absurdo a falta de conhecimento e de coerência. Ótima explicação, muito obrigado. Eu que agradeço. Cadê o irmão Paulo Marcos? Está aí ainda, Albênio está aí ainda. Se puder compartilhar o vídeo, bota no grupo da igreja para o pessoal ver também. E compartilhar para os irmãos batistas, assembleanos aí que tenha também, infelizmente, esse pensamento errôneo. Esse pensamento errôneo da palavra de Deus. Vamos lá. O vídeo está bem adiantado aqui, está bem grandinho aqui o tempo. Eu vou continuar aqui. Deixa eu colocar, né? Pronto, voltamos aqui para o texto. Aqui ele diz o seguinte, né? O 10º mandamento apenas regula a escravidão e não a legitima, assim como outras leis civis de Israel, certo? Aí ele diz aqui, aí você se auto-refutou, Décio. Você não disse que o decálogo é a lei moral e imutável de Deus? Como algum trecho do decálogo, esse que reconhece os escravos, seria mera lei civil se o 10º mandamento diz que um ser humano pode ser propriedade de outro legítima? Sim, a escravidão. Eu ia fazer uma piadinha aqui. Eu sou propriedade legítima da minha esposa aqui, mas eu escravo dela não. Se minha esposa estiver vendo aqui, eu te amo, meu bem. Não sei se ela está vendo aqui nessa live aqui agora. E se alguém tiver aí, compartilha o link com ela aí, para ela ver agora, né? Rapaz, já vai em 1 hora o vídeo. Já vai em 1 hora, vai ter que ficar assim mesmo. Vai ter que ficar assim mesmo. Vamos lá. Ele disse que o 10º mandamento, aí disse que eu me refutei, não é isso? Me refutei. Veja, meu irmão. O único que está se auto-refutando aqui é você. Porque você confunde pecado com a ilustração do pecado. Eu não sei que escola você estudou, mas se sua professora tiver viva ainda e ensinou a interpretar texto desse jeito, meu amigo, é que ela peça perdão a você. Veja, o princípio eterno e imutável do 10º mandamento é não cobiçarás. Não está dizendo assim, tenha escravo, ou é certo ter escravo. O princípio é não cobiçarás. Esse é o ponto. O alvo da lei é o desejo pecaminoso do coração. É por isso que Jesus ele eleva a lei moral ao nível do pensamento. Ao nível do pensamento. O mandamento, quando cita casa, mulher, servo, apenas usa os bens e as relações comuns da época para ilustrar que o coração não deve desejar aquilo que é do outro. Você quer ter suas coisas? Trabalhe e consiga. Certo? Na realidade de hoje. Ninguém tem escravo hoje, graças a Deus. Mas o decálogo não é um código civil para o futuro. É uma lei moral do coração para todas as épocas. Se você não entende isso, meu amigo, aí é uma cegueira sua. Veja, o decálogo ele proíbe o pecado da cobiça. O 10º mandamento é o pecado da cobiça. As leis que regulavam o tratamento dos escravos, que visavam proteger o escravo oprimido e limitar a exploração dele. Isso sim fazia parte da lei civil de Israel. Essa foi abolida. Agora, se a lei moral mudasse, porque a lista de bens citada ali em Êxodo 20, verso 17, ela está ligada ao contexto daquela época. Então, o padrão de santidade de Deus seria relativo à cultura. Isso é biblicamente impossível, meu amigo. O princípio de não cobiçar, ele é imutável. Ele é imutável. Deus não é preso à cultura, não. Deus ele não é preso à cultura. Deus não é preso à sua caixinha de achar que ele não pode ser e não ser. Deus não é como você pensa. Deus não é como eu penso. Deus ele é. Então, o que a Bíblia revela de Deus, o que é revelado de Deus é o que a Bíblia diz. Que ele é amor, justo, compassivo, longânimo, misericordioso e salvador. Então, o que eu preciso saber de Deus no momento é que ele me salvou, que ele é bom comigo e que eu sou salvo por ele. Agora, fica a bunda do texto, fora de contexto, para tentar ter uma maneira ou uma aplicação para dizer, não, eu vou desobedecer porque isso aqui já passou.
Isso é rebeldia contra Deus. Isso aí o diabo faz, viu? É isso aí que o diabo faz. Vamos lá para a próxima aqui. De novo, a mesma coisa. É sempre mais do mesmo. Não tem uma coisa... Vamos lá. Teste disso. 10º mandamento não é sobre posse, e sim sobre cobiça. Claro. Eu acabei de falar, acabei de explicar aqui. Aí ele botou aqui, não importa. Aí é um problema seu. Pois um trecho desse mandamento reconhece o direito de possuir seres humanos. Se o decálogo inteiro é imutável e eterno, por ser expressão do caráter de Deus, esse direito de possuir seres humanos também seria imutável e eterno por ser expressão do caráter de Deus. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. Ele que nos criou. Ele que decide se tira ou dá a vida a gente. Com ele é. Mas tem saída. Você reconhece que nem tudo que está escrito no decálogo é imutável e eterno. Portanto, o decálogo em si não é totalmente imutável. Lembre que eu defini decálogo como conjunto de palavras que está escrito em Êxodo 20, verso... Sim, claro. Isso deveria ser óbvio, entre outros motivos, já que a frase tirei vocês do Egito não é algo eterno, pois só pode ser dito depois de certos eventos históricos. Veja, novamente, vejam. De novo, você está tentando demolir a lei de Deus com base na introdução e na ilustração do mandamento. Eu não vou falar não. Veja, isso é uma manobra, meu amigo, que você está fazendo. É uma manobra desesperada, na verdade, desesperada, para dizer, eu não quero obedecer à lei de Deus. Veja, a introdução histórica, você cita aqui, né? Eu sou Deus, eu sou teu Deus, seu Senhor, teu Deus, que fala assim, né? Que te tirei da terra do Egito. E aí ele dá os mandamentos, né? No verso 3. Veja, essa é uma declaração histórica que identifica o quê? O Deus que fala e justifica a sua autoridade sobre Israel. Mas o que segue? Não terás outros deuses. É um princípio moral, meu amigo. Então veja, a declaração histórica sustenta a lei, mas não faz parte do conteúdo moral do mandamento. Entende? O conteúdo moral é a proibição. O mandamento não diz, vocês têm direito de possuir seres humanos. O mandamento diz, não cobiçarás, incluindo sociedade da época que se considerava que os bens. Então o foco, o princípio moral é ali a cobiça, que é eterna, pois é um pecado do coração. Entendeu? Então a lei moral ela é imutável. O que é eterno é a expressão do caráter de Deus. Deus não é invejoso. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Que ela diz, né? Diz. Então, ela não lista contextual dos bens ou declaração histórica, introdutiva. Então, se o padrão eterno de Deus dependesse de eventos históricos, ele não seria eterno. Ficaria lá atrás. Entende? Perceba. Vamos lá adentrar, porque eu não vou falar muito mais não, porque senão vai ficar o vídeo com 3 horas aqui e já quero ir embora. Vamos lá. Teste diz, santificado seja o teu nome, perpetua o terceiro mandamento. Aí pronto, aí ele vem ali com aquela velha desculpa, né? Não, na exata palavra hebraica, o que nos é hoje conhecida, se tornando importante, hoje impossível cumprirmos com literalidade o terceiro mandamento, pois o Novo Testamento nos manda esperar e invocar o nome de Jesus. Eu não vou nem continuar, vou deixar para vocês lerem aqui. Eu vou até falar que Jesus é a mesma palavra de Yahweh, né? Então, alguma modificação... Vamos lá, veja bem. Tu está tentando subverter o princípio moral do terceiro mandamento com base em uma tecnicalidade linguística sobre a pronúncia de um nome. Meu amigo, faça isso não. O terceiro mandamento, lá em Êxodo 20, verso 7, diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O princípio eterno aqui não é a pronúncia, meu amigo. É a reverência a Deus. É a reverência absoluta a Deus. E a sua autoridade. Ali está falando assim, o nome certo de Deus tem que ser falado. Meu amigo, que desculpa esfarrapada para invalidar a lei de Deus. Tu diz que temos que invocar o nome de Jesus. E isso é exatamente o que confirma a perpetuidade dela, do mandamento. Porque Jesus é o próprio Deus encarnado. Então, o nome de Jesus é um nome acima de todo nome, como fala lá em Filipenses 2, acho que é 8, 9, 10. Então, quando a gente ora, santificado seja o teu nome, a gente está pedindo que o caráter, a autoridade, a glória de Deus revelada plenamente em Jesus seja tratado como máxima reverência. Então, meu caro, o Novo Testamento ele não modificou o mandamento, não, ele aprofundou mais ainda. Ele nos ensina que a blasfêmia, a irreverência ao nome de Deus,
que se manifesta em Cristo continuam sendo um pecado grave. O princípio moral da reverência é, do mesmo jeito, imutável. Agora, vamos ver a próxima aqui, vamos ver a próxima acusação dele aqui. Deixa eu ver aqui o tempo do misericórdia, tá? Ô Icodome, eu não sei teu nome ainda, depois de me disse, mas o tempo vai ficar isso aqui mesmo. Se eu não vou gravar outro vídeo, não, mais curto não, porque eu tenho que responder de acordo com o que você me mandou. Não é isso? Eu tenho que analisar aqui ponto por ponto. Vai que você diga que eu falei alguma coisa que você não disse. Então, coloca daqui o que você escreveu. O texto diz: é inconcebível dizer que a lei foi abolida. Aí você diz, né? Sim. E Deus continua a ter uma lei, apenas com alguns aspectos diferentes da lei antiga. Leia aí, leia aqui, ó. Vocês que estão assistindo aqui o vídeo nesse momento aqui, podem ler. Podem ler. Cadê aqui? Temos 3 visualizações. Pessoal, compartilhem aí, compartilhem. Eu vou pedir para vocês compartilharem nos grupos, por gentileza. Certo? Grupos da igreja. Daí, ó, tá. A gente tá para ver se tem um alcance melhor. Certo? Deixa eu até colocar aqui, compartilhem aqui nos grupos, grupo Facebook, bota o Facebook também, tem um grupo do Facebook aqui que o pessoal gosta de me xingar, o nome esqueci agora, Pedro Nascimento, Olga Rodrigues, eles amam insultar adventista. Eu não sei que Cristo é esse que eles servem, né? Que Jesus disse, amai uns aos outros, e eles me consideram como inimigos, eu considero eles como irmãos, né? Inclusive, eu estou fazendo essa resposta aqui para o canal Oicodome porque ele foi educado. Ele foi educado em seu tratamento comigo, assim também como espero estar sendo educado com você. E em nenhum momento ele foi e me insultou, me chamou de como os outros chamam, né? Sabadólatra, acéfalo, ateu adventista, meu Deus do céu. Mas vamos lá. E olha que eles são batistas também, viu? Por isso que eu digo, a gente não deve fazer acepção de pessoas nem julgar o todo por conta de alguns. Então você, meu irmão, parabenizo você, Icodome. Veja, sobre isso aqui que eu coloquei aqui, né? Vocês estão vendo aqui na telinha. Você diz que não defende a abolição, mas diz que a lei mudou. É o mesmo que dizer que o padrão de Deus não é eterno. Veja, você está tentando trocar a palavra abolida por mudada, só para esconder a tua tese. Então veja, eu não uso a palavra lei de forma arbitrária, eu uso a distinção que a própria Bíblia faz para ser coerente. Lei moral, o que é a lei moral? O decálogo, escrita em pedra, guardada dentro da arca, pelo dedo de Deus escrito, e é imutável. Lei cerimonial, inclusive seus teólogos batistas, a maioria deles, a maioria esmagadora, concorda com esse pensamento também. A lei civil e cerimonial ela foi escrita em livro, guardada ao lado da arca, válida por um tempo, porque era sombra daquele que viria. Era sombra de Cristo. Então, para ser coerente, você teria que fazer o seguinte, você teria que defender que, já que a lei cerimonial e a lei civil de Israel foram abolidas, o decálogo, a lei moral, também foi. Mas o Novo Testamento não permite isso. Então veja, o Novo Testamento ele aboliu o quê? A circuncisão. Circuncisão é o quê? Lei cerimonial, Gálatas 5, verso 2. Tem muita gente aí que é analfabeto de Bíblia que usa esse texto para dizer, o sábado foi abolido. Cadê o sábado ali? Não tem, mas tá. O Novo Testamento também aqui estabeleceu o quê? O não adulterais. É o quê? Romanos 13, verso 9. É lei moral. Não adulterar. O Novo Testamento ele estabeleceu o dízimo, um princípio financeiro, Mateus 23, 23. Veja, lá não está dizendo assim, devolva o dízimo, mas você devolve o dízimo. Você crê que o dízimo ele é importante, ele é santo. Então, o decálogo é a lei moral, e a Bíblia exige que a nossa obediência a ela, porque ela é santa, justa e boa, repito várias vezes aqui. E o que é santo, ele não muda. O que é santo não muda. Agora vamos aqui para a última. Amém. Vamos para a última aqui. Texto disse: a função da expiação é restaurar a honra da lei. Aí ele diz o seguinte, né? Sim. E como isso implica que a lei não possa mudar no Novo Testamento? E como você pede desse fato excluir as leis civis que Deus deu? Veja, ele faz várias perguntas aqui. Beleza, eu vou responder. Só que o trato foi o quê? A gente fazer só uma pergunta no final. Show de bola, tudo bem.
Mas eu respondo. Eu não é a Bíblia, né? Porque eu não sei de nada. Eu só falo o que a Bíblia diz. Então veja, a tua pergunta, né, aqui no final, ela revela aqui o seu maior erro. Veja, a função da expiação é restaurar a honra da lei moral e justificar o pecador e não o pecado. Então, como isso implica que a lei não pode mudar? Veja, se a lei pudesse mudar, Jesus não precisaria ter morrido. Para que ele morrer? Só era mudar. Só era mudar. Se Deus pudesse simplesmente dizer, mudei a lei, o adultério não é mais pecado, qual era a necessidade de haver expiação por esse pecado? Entende? O fato da lei ser imperfectível e imutável, entende? Ela é imperfectível e imutável. Conforme Malaquias 3,6, Deus não muda. Então veja, forçou a Deus a enviar o quê? O Filho dele para pagar essa pena que era nossa transgressão a essa lei. Então a morte de Jesus é a prova maior da eternidade, da santidade da lei moral. Então veja, sobre as leis civis e a expiação. Aí você perguntou aqui, né, no texto aqui, como você pode excluir as leis civis, não é isso? As leis civis que Deus deu. Veja, eu não excluo da Bíblia. Eu coloco no lugar que a Bíblia deu. Eram temporárias, foram cumpridas e abolidas por Cristo porque eram sombras. Ponto. Lei moral decálogo, certo? Foi o que Cristo honrou com sua vida. Ele cumpriu todos os 10. Mas aí, isso não significa, ele cumpriu, não precisa mais fazer. Não, ele cumpriu, tem que cumprir também. Porque ele é o nosso exemplo. Entende? Então ele honrou com sua vida até a morte. E ela foi estabelecida para quem? Para nós. Para nós. Então a tua própria pergunta prova o meu ponto. Se a lei civil precisava de uma expiação, isso prova que toda lei de Deus seria obrigatória. Entendeu? Ela é séria e obrigatória. A diferença é que essas leis cerimoniais e civis tiveram o seu fim lá no evento da cruz, que foi o cumprimento dela. Já a lei moral, o decálogo, ele foi confirmado e escrita em onde? No nosso coração. Nosso coração. Que é o quê? É o estabelecimento. Romanos 3, 31. Agora o seguinte, veja. Olha. Não tem como fugir da palavra de Deus. Ela é clara. O decálogo, ele é a regra de vida que Deus escreve no coração na nova aliança. E se você nega isso, meu caro, eu não estou dizendo aqui a você que só porque você é batista, que você não guarda sábado, que você não crê nas mesmas coisas que eu creio, não significa que você é um filho de Satanás. Não. A porta está aberta. A porta está aberta. Deus não quer saber de denominação religiosa, mas eu creio que há uma igreja que prega a verdade. Eu creio que há uma igreja que prega a verdade. E essa verdade é imutável. Princípio não se muda. Não existe pontos de vista. Eu vejo assim, problema seu, se você enxerga de outra forma. Você não pode moldar a Bíblia. A Bíblia tem que moldar você. Hebreus 8:10. Hebreus 8:10. É no seu coração que ele escreve, no meu coração que Deus escreve. Ele não é abolido, ele é estabelecido em um nível mais profundo e espiritual. Agora o seguinte, veja. Você diz aqui, né? Se o israelita desobedecesse a lei chamada assim nessa divisão. Veja. Você faz aqui a pergunta, certo? Se o israelita do Velho Testamento desobedecesse assim uma chamada nessa divisão artificial do puritanismo inglês do século XVII, lei civil que Deus deu, isso também não seria um pecado e também precisaria de expiação? Cara, eu já respondi essa pergunta. Sim, com certeza precisaria de expiação. Teve um tempo para cumprimento. E Jesus cumpriu isso e expiou os pecados de todos, desde Adão até o último ser humano da terra, antes da volta de Jesus. Então, meu amigo, veja, se você insiste que toda lei do Antigo Testamento é uma só e está sob abolição, porque o Novo Testamento ordena expressamente que você honre pai e mãe, veja, Efésios 6, verso 2, no caso, que é o 5º mandamento, mas rejeita a circuncisão, que é a parte da mesma legislação, e ao mesmo tempo você defende que o sábado, o 4º mandamento, que é a lei de Deus, né, foi a parte do decálogo que foi abolida, mesmo sendo o único mandamento ligado ao eterno ato da criação, e que Jesus disse o quê? Que não veio para revogar, não é isso? Pense nisso. Então, veja,
Eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Assim como a gente deixa sempre uma pergunta um para o outro, não é isso? Eu vou fazer essa pergunta aqui a você, certo? Se um israelita, no caso, você perguntou aqui, né? Se um israelita. Eu respondi essa pergunta que você fez, se um israelita no Novo Testamento. Acho que respondi. Você vai fazer a pergunta aqui. Se um israelita do Velho Testamento desobedecesse a lei, assim é chamado nessa divisão artificial do puritanismo em inglês, que Deus deu, isso também não seria um pecado que precisaria de expiação? Sim. Exato. Veja. A resposta que eu já dei, no caso, né? É um pecado que precisava de expiação. É exatamente essa resposta que demole a tua tese aí e prova a minha. Se desobedecer uma lei civil ou uma lei cerimonial era pecado que exigia expiação, certo? Isso prova que toda e qualquer lei dada por Deus é séria e obrigatória. Então, ninguém aqui está dizendo que o resto da lei não importava. A diferença está na duração e na finalidade dessa lei, certo? Repito, lei civil e cerimonial era temporária, foi cumprida em Cristo, ponto. Era sombra, certo? Tiveram fim na cruz. Lei moral não é sombra, não é civil, não é temporário, decálogo moral, define o que é pecado, certo? É 2 João 2,4, se eu não me engano, deixa eu ler aqui, 2 João 2,4. 2 João 2,4. Olha só o que diz aqui, ó. 1 João... 2 João 2. Não, 1 João, perdão. 1 João 3,4. Qualquer que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, meu caro, é o juiz de Deus, certo? O juiz de Deus vai ser feito por ela. Não tive outros deuses, não adore mais de escultura, não tome o nome de Deus em vão, guardo o sábado. Isso não me torna melhor do que você, não. Isso só mostra que eu preciso do mesmo Salvador que você. O problema é que você nega isso. Então a tua pergunta só confirma que a lei cerimonial e civil tinha um propósito de mostrar o pecado e nos conduzir a Cristo. Mas uma vez que ele veio, essas leis cessaram. Enquanto a lei moral, que é o seu caráter, foi confirmada e permanece para sempre. Entende? Então, veja, não tem como fugir, certo? Não tem como fugir da palavra de Deus. É o padrão moral eterno. Se Deus não muda, a sua lei também não muda. Tá certo? Agora eu vou deixar uma pergunta aqui. Esqueci daqui de fazer a tua pergunta. Veja. A gente chegou ao final desse debate aqui, dessa parte desse vídeo aqui, e o argumento central é que a lei moral pode mudar. Veja, isso leva a uma crise teológica, que isso aí é inaceitável, né? Claro. Tu insiste que parte do decálogo não são imutáveis e foi alterado. Veja, então para encerrar aqui, eu vou colocar você numa pergunta. Agora responda sem rodeio, sem arrodear, certo? Sem arrodear. Se a lei moral muda, qual o mandamento do decálogo Jesus aboliu? Explicitamente, qual ele disse que não vale mais? Cite capítulo, versículo, onde ele diz, eu revogo esse mandamento que foi escrito em pedra. Veja, você não pode citar olho por olho, porque já provamos que aquilo ali é lei civil. Tem que ser um dos 10 mandamentos. Me diga aí um dos 10 mandamentos, certo? Então, porque se Deus pode mudar o seu padrão moral, o decálogo, como você afirma, qual é a garantia que tem de um padrão atual, ou da nova lei aí do Novo Testamento, como você diz, não vai mudar amanhã? Se você disser que o padrão ainda pode mudar, você nega a imutabilidade de Deus. Porque ele mesmo diz, eu sou o Senhor Deus e não mudo. E se você disser que o padrão não muda mais, certo? Cadê aqui? Eita, o OBS tentando reconectar. Desconectou, foi? Espera aí. Tá aqui ainda. Voltou. Deu uma saidinha aqui. O OBS aqui, mas já voltou já. Então veja, se você disser que o padrão moral não muda, certo? Você vai acabar de confessar que a lei moral de Deus ela é afinal eterna e imutável. Então a tua tese, ela não tem saída. A lei de Deus é eterna porque Deus é eterno. Então escolha a sua saída. Então, vocês que ficaram conosco até agora aqui, que Deus abençoe vocês. Obrigado aí pela visualização. Compartilhem. E o canal Oikodomen, desculpa aí o tempo do vídeo, viu? Eu disse que ia ficar no máximo com 25 minutos. Ficou com 1 hora e 24 minutos. Então aí não deu esses 25 minutos não.
Então, Deus abençoe você e aguardo sua resposta. Vou finalizar aqui o vídeo aqui.